Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master, que é aquele profissional que tem o seu faturamento líquido acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, sou analista master e professora para analistas masters de licitações, trabalho na área há 23 anos. E no episódio de hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum que surge. Professora, para eu me tornar um analista master, para ter esse faturamento acima de R$ 10.000 por mês, eu preciso decorar todas as leis? Será que eu preciso saber todas as leis? Eu não tenho boa memória, como que eu faço? Então hoje a gente vai tirar essa dúvida muito comum e pode ser a sua dúvida também, principalmente se você não é da área jurídica. Então eu já vou tirar aqui algumas crenças limitantes e que talvez te impediriam de chegar rapidamente ao patamar de um master e ter esse faturamento numa carreira completamente segura e que você pode desenvolver aí na sua casa mesmo para a sua vida toda. Bom, antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações aqui em cima no sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu disponibilizo aqui para você que quer realmente se tornar um master. Além disso, toda segunda-feira a gente tem às 19 horas um aulão ao vivo, uma aula ao vivo aqui que você pode participar junto comigo. E também toda terça e quinta-feira um podcast analista de licitação para a gente discutir aí cada dia um tópico diferente que tratam-se de obstáculos e atalhos que vão fazer você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master e ter o seu faturamento aí acima de R$ 10.000 por mês, perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de leis. Bom, primeiro ponto que eu quero começar o podcast de hoje é dizendo para você que para você se tornar um analista master com faturamento acima de R$ 10.000 por mês, você não precisa ser advogado, você não precisa decorar todas as leis, nem mesmo saber todas as leis que existem. Isso porque existe um passo a passo, né, que eu chamo ali de rota do analista master de licitação, onde é simplesmente aplicar, né, no caso concreto, ali o GPS do analista de licitação, que eu vou aqui, inclusive, mostrar para vocês. Aqui, esse aqui é o mapa mental que eu fiz com os pilares, né, do conhecimento do analista master de licitação, tá? E por que Flávio, você está me falando isso? Por que você está trazendo isso daqui? Bom, porque se você depois der uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube, você vai ver centenas de pessoas que eu ajudei ao longo dos últimos anos que saíram do zero, que não eram advogados, que não entendiam nada sobre legislações, que não precisaram decorar nenhuma lei, e que em 30 a 60 dias já estavam faturando acima de R$ 10.000 por mês como analista master de licitação, simplesmente aplicando esses pilares, aqui esses 3 pilares, são 3 pilares, tá? Apesar de ter 4 membros aqui, o nosso mapa mental, são esses 3 pilares aqui, tá? Que são os responsáveis por você alcançar o próximo nível, por você faturar acima de R$ 10.000 por mês, aplicando aqui o que eu chamo de GPS do analista de licitação, e eu vou explicar um pouquinho para você como é que funciona esse GPS aqui no nosso podcast de hoje, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que trazer para você é, Flávia, então quer dizer que eu não preciso ser advogado? Você não precisa ser advogado. Inúmeros casos que você encontra aqui de resultados, né, de alunos meus que aplicaram esse conhecimento seguindo as minhas orientações e em 30 a 60 dias já estavam faturando como analista master de licitação, partiram do zero, não tinham experiência, não tinham familiaridade com a legislação, não tiveram que decorar a lei. Mas sim, eles tiveram acesso aos pilares do conhecimento do analista master tubarão, que consiste o quê? Primeiro, na rota no GPS do analista, segundo, na rota do comprador e terceiro, na rota traduzida da lei e do direito administrativo para analistas. Então, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, se você for advogado, você pode também ser um analista master de licitação. Tenho muitos alunos que são advogados. Por quê? Porque na faculdade de Direito, quem faz Direito sabe do que eu estou falando, você não aprende como participar de licitação de uma forma efetiva, de uma forma eficaz, de uma forma segura e que traga realmente resultados. Mas eu acreditava nisso lá no passado, quando eu comecei a trabalhar com licitações em 1999. Eu acreditava que tinha que ser advogado para trabalhar com licitações.
O fato é que eu fui pelo caminho mais longo, mais trabalhoso, mais caro e menos eficaz. Eu demorei mais de 8 anos em graduações e pós-graduações demoradas e caras. E quando eu tentava aplicar na prática aquela teoria que me era passada, a coisa simplesmente não funcionava. Eu não conseguia ganhar a licitação. Eu só consegui ter um resultado acima de 10 mil reais por mês na minha carreira depois que eu criei essa metodologia, que eu chamo de método Viana, que é baseado no que eu chamo de analista master tubarão, né? Porque se você olhar lá no oceano, o tubarão, ele é aquele maior predador, né, do oceano, ele nada livremente, ele consegue coletar os melhores alimentos com autonomia. No mercado de trabalho, o analista master, ele é esse tubarão, ele consegue pegar as melhores oportunidades, ele consegue analisar estrategicamente seus concorrentes, ele participa de forma ativa das licitações, não é de forma passiva, não. Ah, não, vamos ver aqui o que deu o resultado, se eu ganhei, se eu não ganhei. Não, vamos ver se o resultado está certo. Vamos ver se o resultado está correto. Se o órgão que julgou aquela licitação não cometeu nenhum erro no julgamento que poderia prejudicar a minha empresa ou o meu cliente. Então, nisso aqui consiste o conhecimento aplicado do analista master tubarão. E os resultados que eu tive foi depois da criação desse método. E que depois eu repliquei para os meus alunos e que eles tiveram o mesmo resultado que eu. E por isso que eu venho trazendo para você essa metodologia aqui, dessa forma. Então, quando um aluno, claro, ele é advogado, ele também pode se tornar um analista master desde que ele aplique aqui esse conhecimento, mas não há pré-requisito, você não precisa ser advogado para aplicar esse conhecimento, como a quase totalidade, aí, a grande maioria dos estudos de casos que você vai ver aqui no meu canal, tratam-se de alunos que não são advogados, que partiram do zero, e que aplicando esse conhecimento aqui desse mapa, conseguiram resultados de um master acima de 10 mil reais por mês, tá? E em que consiste, Flávia? Fala um pouquinho mais desse conhecimento, né? No que consiste isso daqui. Então, ninguém tá falando que você vai ter que fazer direito, que você vai ter que ficar decorando leis, não. Mas sim, que você precisa buscar uma metodologia que te prepare com o mínimo da segurança técnica e jurídica para que você consiga analisar um edital, para que você consiga fazer a montagem do documento ali do seu cliente, para que você consiga analisar estrategicamente seus concorrentes. Então, tudo isso daqui é baseado nesses 3 pilares. Primeiro, dominar a rota do analista master. O que significa dominar a rota do analista master? É seguir o GPS do analista master. O GPS do analista master consiste em você aprender a preparar os documentos, os cadastros que são necessários para você participar de uma licitação, aprender a preparar as propostas da sua empresa ou dos seus clientes, né? Fazer uma análise dos seus concorrentes, que muitas vezes o órgão público não vai conseguir verificar erros. E olha só, mais de 95% das pessoas que trabalham com licitações trabalham de forma despreparada, de forma errada. Trabalham simplesmente com a cara e a coragem, com o que aprenderam na prática, achando que ia ser fácil, que conseguiriam sozinhos. E essas pessoas, apesar de experientes no sentido de estarem há muitos anos no mercado, não são pessoas profissionais, são amadores, são aventureiros. E aqui eu falo com todo o respeito da palavra, somente tenho que trazer aqui a verdade para partilhar para você por que esse mercado é um mercado de escassez de bons profissionais, de profissionais realmente preparados, com segurança, com conhecimento para ir lá e conseguir trazer um trabalho de excelência e de resultado para as empresas que confiam no trabalho daquele analista de licitação. Então, a sua rota é você aprender a montar esses documentos, essas propostas, né? Identificar erros ali nos seus concorrentes, na documentação dos seus concorrentes, que tem erros que muitas vezes nem o órgão não viu, você verifica e mostra, isso aqui está errado, essa pessoa não pode participar, tem que sair, tem que ser eliminada. Tudo de forma legal, sem passar a perder ninguém. O segundo pilar é dominar a rota do comprador. Ou seja, você aprender o que o órgão pode fazer. Quais são as etapas que o órgão precisa seguir? Isso já te coloca 1000 passos na frente. Porque você vai conseguir identificar a partir dessa rota os pontos cegos nas licitações. Editais têm pontos cegos. Eu posso afirmar para você que mais de 99% dos editais eles têm pontos cegos. Quer dizer, uma irregularidade, algo que está ali sendo solicitado e que não poderia ser solicitado.
e que uma empresa, né, um analista que não conhece aqui a rota do comprador, simplesmente deixaria de participar, perderia aquele processo. E com esse conhecimento, você consegue corrigir esse erro, obrigar que o órgão corrija, tá? E participar e muitas vezes ganhar aquela licitação. E pontos cegos também durante o julgamento da licitação, porque durante o julgamento da licitação, se o servidor não estiver muito bem preparado, ele pode cometer erros no meio do caminho. Só que esse erro não vai prejudicar a sua empresa ou a empresa que você está representando, porque você já sabe a rota dele, você já sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E aí você consegue identificar esses erros e corrigir antes que isso prejudique a participação da sua empresa. E pontos cegos nos concorrentes, que é ali erros em documentação, entrega ali uma certidão errada, né? E o órgão não conseguiu verificar que a certidão estava errada. Esses erros acontecem todos os dias nas licitações. Só que se você não está preparado para identificar, esse concorrente aventureiro aí ganha a licitação, e você acha que você perdeu. E na verdade não, você deveria ter ganho essa licitação e ele que deveria ter perdido, tá? E aqui, ó, a base da rota traduzida da lei. Aqui sim. Então não se trata de decorar a lei, mas sim de você buscar uma metodologia que prepare você numa linguagem simplificada, numa linguagem facilitada, sem juridiquês, uma linguagem acessível para qualquer pessoa e que prepare a sua base, que traga para você os fundamentos, a essência do direito administrativo para analistas de licitações. Isso aqui vai te dar autonomia para você conseguir analisar um edital, montar as suas defesas, impugnações, recursos, né? E participar com muito mais chances de êxito, porque é esse conhecimento que muda o jogo, é esse conhecimento que vira a chave, é esse conhecimento que faz você ganhar licitações que estariam antes perdidas. E é isso que faz você ir para o próximo nível de faturamento, acima de R$10.000 por mês. Então, todos esses ganhos, eles estão intrinsecamente ligados à aplicação prática do conhecimento do analista master tubarão. Então, você não precisa ter medo de ter a memória ruim, de ter que decorar a lei. Não, ninguém precisa decorar a legislação. E, aliás, a legislação está aí para ser consultada eventualmente. Por quê? Porque se você for tentar pegar a lei e tentar ler o que está escrito, muito provavelmente você não vai entender o que está escrito. Isso acontece com a maioria das pessoas, até mesmo com advogados. Então, você tem que buscar uma metodologia que traga essa rota dessa legislação traduzida para você, mastigada para você, acessível, de forma intuitiva, onde aplicando o passo a passo, aplicando uma metodologia, aplicando aquele GPS, você consiga ter resultados nas licitações que você participa e principalmente com segurança para você não prejudicar o seu cliente, para você não prejudicar a sua empresa, para você não se queimar no mercado, para você não fazer a coisa errada e acabar aí se queimando no mercado ou prejudicando as empresas que confiaram no seu serviço. Então, sim, você deve buscar uma metodologia que te prepare, tanto na rota do analista, quanto na rota do comprador, mas também na rota traduzida da legislação. E isso, com certeza, vai fazer você ter velocidade e rapidez para não ficar se preocupando em ficar decorando leis ou estudando a legislação seca, que é algo absolutamente ineficaz, né? Acaba não funcionando na prática e que não vai trazer o resultado que você almeja. Mas busca uma tecnologia, uma metodologia que te prepare, tá? Com esses princípios, com essas premissas, com esses pilares, e aí sim você ser um profissional completo e que possa conversar com o seu cliente, participar das licitações sem medo nenhum, com conhecimento. Então é isso daí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo desse vídeo e deixa aqui também algum comentário, alguma dúvida, algum tema que você queira escutar aqui nos próximos podcasts para eu trazer aqui o tema para você. Um grande abraço da professora Flávia Viana e até o nosso próximo vídeo.